Olá, muito bom dia. Quinta-feira, dia 15 de dezembro, Giro Fortaleza edição manhã está no ar. Você pode nos acompanhar aqui na TV Terra do Sol, canal 42.1 e também ao vivo no portal da Prefeitura, na aba TV Terra do Sol. E na edição de hoje, programa Sim, Eu Existo amplia atividades. Em 5 anos de projeto, mais de 1.000 pessoas tiveram acesso à documentação. Ter uma sede é uma oportunidade, a gente ter um espaço melhor, um espaço no centro da cidade de Fortaleza, mais acessível, mais disponível, com estrutura melhor do que tinha antes. Bancos de leite da rede municipal ajudam bebês que não têm o alimento da própria mãe. E esse leite a gente costuma dizer que são gotas de ouro, porque eles realmente, a função deles nos nossos bebês prematuros é de salvar vidas. Prorrogada a campanha de vacinação contra a raiva em animais. Quinta-feira é dia de Papo Saúde. O nosso assunto hoje é tireoide. Seria o nosso segundo cérebro, né? Ela mexe com todas as funções do seu corpo, desde o fio de cabelo até a unha do pé. A GEFIS apreende mais de 5.000 comprimidos vendidos de forma irregular numa feira da capital. E você vai conhecer a história de um ex-morador de rua que enfrentou muitas dificuldades na vida e conseguiu passar na prova da OAB. Um exemplo de superação e vitória de quem nunca desistiu de lutar. O exame da ordem foi um desafio gigantesco, né? Então eu estudei bastante, não só para o exame da ordem. Eu estudava muito desde o início da faculdade. É a partir de agora no Giro Fortaleza, edição manhã. É isso, sejam todos muito bem-vindos e a gente abre essa edição falando do programa Sim, Eu Existo, que ampliou o acesso à documentação básica e inaugurou um novo espaço do programa na Secretaria Regional 12. Através desse projeto, centenas de pessoas conseguiram a documentação básica e deixaram de ser excluídas. Em Fortaleza, o trabalho de erradicar o subregistro civil de nascimento e ampliar o acesso à documentação civil básica de crianças e adolescentes é realizado pelo Comitê Sim, Eu Existo, mantido pela FUNCI, com o apoio de instituições da sociedade civil e parceria com demais secretarias. A Fundação ampliou o acesso à documentação básica no âmbito do município de Fortaleza e inaugurou um novo espaço do programa Sim, Eu Existo, na Secretaria da Regional 12. E ter uma sede é uma oportunidade, a gente ter um espaço melhor, um espaço no centro da cidade de Fortaleza, mais acessível, mais disponível, com estrutura melhor do que tinha antes, né? São passos que vão sendo dados e que a gente vai construindo cada vez mais um serviço adequado para a população de Fortaleza, porque nós não queremos ter na nossa cidade nenhuma criança, nenhum adolescente, nenhuma pessoa sem registro civil, porque sem o registro se torna invisível e se tem mais dificuldade de acessar os serviços públicos, isso é o direito acima de tudo. Para que essa mãe e esse filho que não tem essa existência possam exercer os direitos básicos de cidadania. E aí a gente vai de acessar o sistema público de saúde, de acessar as escolas, mas também de ter uma questão de pertencimento e de reconhecimento social, porque o que se mais quer é que as pessoas saibam que ela existe. Desde maio de 2017, que é quando a iniciativa teve início, até novembro deste ano, foram realizados 1.189 registros de nascimento. Registros que significam cidadania e visibilidade para cada indivíduo registrado. Depois de muita batalha, Luciene conseguiu o registro do filho através do programa Sim, Eu Existo. E assim conseguiu também garantir a cidadania do jovem. Só agora que eu conheci esse programa maravilhoso, mas maravilhoso mesmo, foi que eu vim conseguir o registro dele, né? E eu não tinha mais esperança de registrar ele, porque como eu estava vendo tudo difícil, então eu vi que não tinha solução. Até ele mesmo chegou para mim e disse: mãe,
eu não tenho mais fé de ser registrado, não. Eu disse, mas a minha fé é tão grande que eu ainda vou ver você registrado. Quem mora em Fortaleza e precisa fazer o registro tardio de nascimento, basta ligar gratuitamente para o número 0800 285 0880, escolher a opção número 3 e se cadastrar junto à Prefeitura, que fará os devidos encaminhamentos entre os órgãos competentes para a efetivação do registro de nascimento. Gente, a amamentação é uma prática essencial para o desenvolvimento dos bebês, não é mesmo? Mas nem toda mãe, infelizmente, consegue amamentar. Ou porque ela desenvolveu algum problema, ou porque fisicamente realmente ela não tem a produção de leite. E é aí que entra o trabalho dos bancos de leite, que constantemente precisam de doações. Isso para ajudar e continuar atendendo a outros bebês que não têm essa oportunidade de amamentar. Gotas de leite que valem uma vida. O leite materno é a salvação de bebês prematuros que estão internados e precisam ganhar peso para se recuperar. A pequena Clarice nasceu prematura e precisou ficar internada na UTI. Para se desenvolver mais rápido, precisou do leite materno, mas infelizmente a mamãe Érica não tinha o suficiente para alimentar a filha. Com essa internação da Clarice, ela perdeu o mais importante, que é o colostro, porque nesse período eu estava internada. Mas assim, tanto nas duas maternidades que ela ficou, ela foi muito bem acolhida. As enfermeiras meio que faziam esse papel do canguru, que é algo também muito importante para os prematuros, né? E ela se alimentava via sonda pelo leitinho das doações. O banco de leite foi a esperança e a rede de apoio que a Érica precisava para ver a filhinha crescer forte e saudável. O problema é que quase sempre esses bancos enfrentam um grande desafio para manter o estoque cheio. É que não são apenas os hemocentros que estão com estoques baixos. Os bancos das UTIs neonatal também precisam de ajuda. Nós trabalhamos com a coleta desse leite. E esse leite a gente costuma dizer que são gotas de ouro, porque eles realmente, a função deles nos nossos bebês prematuros é de salvar vidas. O nosso estoque aqui está bem reduzido. A questão da pandemia também nos prejudicou, porque as mães algumas ficaram afastadas por conta de muitas se contaminaram, né, no caso da Covid. Então, muitas ficaram afastadas e o nosso estoque diminuiu. No Hospital da Mulher, bebês que precisam do alimento são atendidos com frequência na unidade, mas a quantidade de leite que chega de doações nem sempre é o suficiente para alimentar os pequenos. Quando a gente está na gestação, a gente se prepara para amamentar. E aí, aquilo ali, por dias que você nem sabe quantos dias vai ser, porque a gente entra e não sabe quando vai sair, né? E eu tinha colegas que estavam já há 2 meses ali para tentar que o bebê pegasse peso e tudo. Então é muito angustiante. Cada gotinha que cai no potinho é comemorado. Para tentar suprir essa necessidade e reforçar os estoques, o hospital conta com a dedicação e o gesto de amor de mulheres que fazem a doação de leite materno de forma domiciliar. Equipes da unidade realizam a captação na casa dessas voluntárias, sempre que elas conseguem encher o potinho. O hospital ele tem uma rota para captar essas doações. Então, nós, do posto de coleta, entramos em contato com essa doadora, né? É feito um cadastro, né? É feita uma triagem também para ver o estado de saúde dessa mulher que está se disponibilizando a fazer essa doação. E aí, depois que é feito todo esse contato, a gente agenda com ela a entrega do kit de doação. Esse kit é composto por um frasco, né, que já é estéril, os EPIs, que seriam o gorro, a máscara, e também é feita a instrução. A enfermeira entra em contato com essa mãe, passa todas as instruções para uma coleta segura desse leite, né, para que não haja nenhum desperdício, que cada gota de leite materno é considerado ouro.
Hoje a pequena Clarice mama e vem se desenvolvendo muito bem. Mas quem passou pela dor angustiante de nem saber em que momento da vida poderia amamentar a filha, a Érica decidiu entrar em uma corrente do bem. Há 6 meses, ela assumiu o compromisso de se tornar uma doadora de leite materno. E atenção, gente, foi prorrogada até o dia 21 de dezembro a campanha de vacinação antirrábica. A aplicação ocorre no Centro de Zoonoses e também em 7 boxes de zoonoses do município, de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 5 horas da tarde. A campanha iniciou no dia 4 de novembro e segue contemplando cães e gatos a partir de 2 meses. Até a última sexta-feira, sexta-feira passada, a capital vacinou 319 mil animais. A lista completa dos locais de vacinação você encontra no portal da Prefeitura de Fortaleza. E olha só, a Casa Barão de Camusim, no centro, recebe a exposição Planeta Natal. Um mini mundo aí com o tema natalino. Fabrício é um colecionador apaixonado pela temática de época. Ele reuniu e ampliou a coleção de Natal para expor ao público. Eu sempre fui apaixonado pelo Natal desde criança e filmes de época. E conciliei essas duas temáticas e fui montando aos poucos com decoração do meu apartamento. E aí eu gostei da ideia de expor e uma universidade, eu lancei o projeto para eles gostaram do projeto, a gente fez em 2015 e depois a segunda em 2019. A exposição tem 8 metros de comprimento, mais de 1.300 peças escolhidas uma a uma para trazer para cá, para Fortaleza, esse clima europeu do Natal, com neve, com pinheiros e tudo aquilo que remete esse período bastante frio pelo lado de lá. São peças que eu comprei viajando no exterior, aqui no Brasil em alguns estados. E aí quando eu compro eu já faço uma ideia de onde pode ser o cenário. Todo o cenário tem uma lógica. As peças foram colocadas nos mínimos detalhes, tudo tem sentido, o olhar dos personagens, aonde o carro está estacionado, a motocicleta, as vilas, pub, né? O campo de golfe, né? A estação de esqui, a praça, o parque de diversões, então tudo tem uma lógica, tudo é uma engenharia. E aí a gente trabalha com a equipe afinada e aí a gente vai desenvolvendo, dá muito trabalho, mas no final vale a pena. Alice adorou a visita e já escolheu a parte preferida da exposição. Eu achei tudo muito lindo, né? Muito realista e eu gostei de muitas partes e também se fosse para eu vir muitas vezes, eu vinha. Essa é a terceira vez que Fabrício expõe a cidade natalina. A meta dele é preparar outras apresentações como essa. O projeto que eu tenho é de ampliar, né? De deixar permanente, mas é um projeto futuro. A gente está amadurecendo. Nossa pausa e a seguir, a GFIS apreende mais de 5 mil comprimidos vendidos de forma irregular numa feira da capital. E ainda você vai conhecer a história de um ex-morador de rua que enfrentou muitas dificuldades e conseguiu passar na prova da OAB. Um exemplo aí de superação e vitória de uma pessoa que nunca desistiu de lutar. E olha, minha gente, ele enfrentou muitas dificuldades. É uma história emocionante. Não perca, já depois do intervalo. Giro Fortaleza, edição manhã de volta para você com imagens ao vivo do trânsito na nossa capital. São 10 horas e 54 minutos neste momento. E aí você acompanha a Avenida I com Costa e Silva ali na região do José Walter.
Trânsito fluindo tranquilamente aí neste ponto de Fortaleza, nenhuma dificuldade para os motoristas que trafegam por aí. Vamos a outro bairro? Viajando aí pelas câmeras de vídeo monitoramento da MC, né? E agora nós chegamos a Desembargador Moreira com Padre Antônio Tomás, aí região da Aldeota, né? Coração da Aldeota praticamente. Trânsito também fluindo tranquilamente aí em todos os sentidos. Nenhuma dificuldade para os motoristas. Temos outra câmera de vídeo monitoramento. Elas estão posicionadas em vários pontos da nossa capital e agora nós chegamos à Avenida Guanambi, no cruzamento com a Soriano Albuquerque, ali já próximo à área de bairro de Fátima, né? Trânsito intenso, trânsito fluindo aí nos dois sentidos, porém um fluxo bastante grande de veículos, tanto para quem está indo para o centro de Fortaleza, como quem está indo em direção à BR-116. Fluxo intenso, porém sem dificuldades para os motoristas que trafegam por aí. Temos mais uma câmera de vídeo monitoramento, dando um giro aqui pelas imagens do trânsito ao vivo na nossa querida capital. Hoje, quinta-feira, ensolarada, temperatura na casa dos 31 graus hoje. E essa é a máxima já do dia, 31 graus. Já lá mais no período da noite temos a máxima de 25 graus, né? Quando fica um pouquinho mais fresco a temperatura. E aí nós estamos na região da praia, Praia do Futuro, Santos Dumont com Dioguinho. Essa é a Praça 31 de Março, trânsito também fluindo tranquilamente. Ao fundo você consegue ver ali o esportista fazendo... Esqueci o nome desse esporte aí, me soprem aí, esqueci o nome. Não, é kitesurf, aproveitando o vento forte da nossa capital e aí que está bastante ensolarado, né? Inclusive quinta-feira é o dia do caranguejo, né? O dia que tem uma movimentação grande aí na Praia do Futuro e o trânsito, neste momento, está fluindo também tranquilamente. Gente, depois do giro pelas câmeras, olha só, mais um destaque aí para o município de Fortaleza, viu? É que a prefeitura ficou na primeira colocação no Prêmio Nacional Lenita Van Marker, sobre o uso racional de medicamentos promovido aí pelo Ministério da Saúde. Com o objetivo de avaliar o desenvolvimento de experiências que contribuíram para o aprimoramento do uso correto de medicações, alcançar o primeiro lugar em um concurso nacional foi um reconhecimento das diversas ações realizadas pela gestão municipal. Esse prêmio ele foi idealizado para estimular aos estados, aos municípios, às instituições de ensino a promover ações de promoção do uso correto e seguro de medicamentos, que é o que significa o uso racional de medicamentos. Então, essa primeira colocação, ela significa o reconhecimento do trabalho que está sendo feito pelo município no incentivo dessas ações para o uso correto de medicamentos dentro da rede de saúde. O uso incorreto de medicamentos pode ocasionar diversos efeitos indesejáveis e complicações à saúde. Por isso, é importante seguir as orientações repassadas pelos profissionais. E a Relação Municipal de Medicamentos Essenciais, a REMUME, tem contribuído para isso. O município, desde 2018, ele tem uma semana de promoção do uso racional de medicamentos e essa semana nós já desenvolvemos várias ações voltadas principalmente para a comunidade, dentro das nossas unidades de saúde, orientando sobre o uso correto dos medicamentos. Fora isso, a gente também tem desenvolvido algumas outras ações, como a própria Relação de Medicamentos Essenciais, a nossa REMUME, Relação Municipal de Medicamentos Essenciais, onde essa relação, primeiro, ela objetiva a questão do acesso ao medicamento, a informação sobre o acesso a medicamentos, porque essa relação ela contém os medicamentos que são disponíveis no município, para que a população ela saiba quais são esses medicamentos que estão disponíveis, onde ter acesso. Esses medicamentos dessa relação, eles são medicamentos que são escolhidos baseado em critérios de segurança, de eficácia, e a gente tem essa disponibilidade dessa relação hoje. A nossa última relação tinha sido publicada em 1998 e agora em 2022 a gente publica a nossa terceira edição dessa relação, podendo dar essa orientação para esse usuário sobre quais medicamentos nós temos disponíveis e onde eles podem ter acesso a essa informação. Está na internet, pode dar inclusive um Google, né, que a gente pode ter acesso a essa informação da relação, estão nas páginas lá eletrônicas da Secretaria de Saúde.
Gente, por falar em medicação, a AGEFIS fez uma grande apreensão de medicamentos que estavam sendo comercializados de forma irregular em uma feira livre no bairro Parque Dois Irmãos. A operação resultou na captura de cerca de 5.732 comprimidos, isso entre antibióticos e uso restrito, além de 150 itens entre frascos de remédios variados, potes, tubos de pomadas, sachês e produtos curativos. Durante a ação foi constatado também que os insumos estavam em péssimas condições de armazenamento, em desacordo com as especificações do fabricante, com os produtos expostos à luz e ao calor, circunstâncias aí que podem provocar alteração e a deterioração da substância. Devido às infrações cometidas, a proprietária da barraca foi autuada e os medicamentos, claro, foram todos apreendidos. Lembrando que medicamento, minha gente, tem que ser comercializado na farmácia de forma regular e ainda com a prescrição médica, sem falar naqueles que são de uso restrito, como os antibióticos e também aqueles que são para medicações psiquiátricas, né, que exigem aí a retenção da receita por parte aí da farmácia. Gente, estamos aí no finalzinho do ano e esse momento acaba sendo para muita gente de reflexão. Será que a gente conseguiu fazer tudo o que planejamos para o ano? E como será em 2023? Às vezes a gente se pega sem esperança, e principalmente diante de alguma dificuldade, se você perdeu o emprego, se você está com problema de saúde, enfim. Pois você vai conhecer agora a história do Sérgio, um homem que foi morador de rua e conseguiu, mesmo sem ainda se formar em direito, passar na prova da OAB. Um futuro advogado que enfrentou diversas dificuldades, viu? E não desistiu. Que essa história de superação e vitória sirva de esperança para todos nós, porque sempre dá tempo de recomeçar e lutar pelos nossos sonhos. Sérgio é estagiário de Direito nesse escritório de advocacia de Fortaleza. Mas antes de redigir peças jurídicas, o estudante chegou a não ter onde morar e precisou, por um ano, dormir nas ruas. Ver uma coisa tipo, salgada, alguma coisa, não ter dinheiro para comprar, sabe? As pessoas passar por você e não lhe ver, né? Você é tratado como um lixo. A falta de empatia, né, das pessoas. Essa foi uma das coisas que mais me marcaram. Sérgio concilia a rotina no escritório com faculdade e as entregas que realiza como motoboy. Foi inclusive durante o trabalho como motociclista para um restaurante da capital que ele conseguiu estágio aqui. Nós temos um amigo em comum, eu e meu sócio, que é o Caio, que é inclusive dono do restaurante onde o Sérgio trabalhava como motoboy. E aí o Caio contou a história dele, que via ele sempre no canto, diferente dos outros motoboys que ficaram conversando, perdendo tempo. Enquanto ele estava aguardando as entregas dele, ele estava no canto dele sempre lendo um livro. E aí o cara até disse que brincou, rapaz, você está estudando para quê e tudo? Ele, não, eu estou estudando para ser advogado e tudo. E aí o Caio, chamou a atenção do Caio aquela história, ele nos procurou, contou um pouco da história do Sérgio, né? Nós nem sabíamos da história completa, que é bem maior, né? E pediu uma oportunidade para ele, disse que ele era muito dedicado. E aí ele veio com toda a humildade dele, buscando um espaço, buscando principalmente aprender. O estudante é dedicado, traz bons resultados para o escritório onde estagia. As dificuldades por não ter tido uma base escolar sólida aparecem, mas ele sempre busca contornar. Uma característica muito bacana que eu, como advogado já de anos de profissão, sempre verifico e procuro nos estagiários é o interesse, certo? Aquela curiosidade, nunca esperar, olha, faça isso, sempre dar aquele algo a mais, procurar estudar. E o Sérgio, com todas as dificuldades dele, sempre procurou demonstrar isso. Estudar, questionar, tirar dúvidas, não tinha vergonha de errar, que é uma coisa muito interessante para um estagiário. Você a oportunidade de errar é agora. E aí ele sempre não tinha esse medo. E apesar de todas as dificuldades gramaticais, por conta de base de estudo que ele tinha, por conta do supletivo que ele fez, ele sempre ultrapassou isso com muito louvor.
o resultado da dedicação do Sérgio a gente consegue perceber bem na prática. O exame da Ordem dos Advogados costuma ser algo bem difícil para os estudantes de direito. Ele conseguiu passar ainda no 9º semestre. E no escritório, onde ele atua como estagiário, já surgiu, inclusive, o convite para efetivação, logo depois que ele colar grau. A experiência da faculdade foi fantástica, né? Conheci muitas pessoas, fiz vários amigos. No começo não foi fácil. Alguns colegas, por eu não ter a base do ensino fundamental nem do ensino médio, então eu escrevi algumas palavras erradas e era corrigido na frente de todos, né? Dizendo, você é burro, essa palavra não se escreve assim, né? E essas coisas, né? Então, a faculdade, no começo ela foi assim, mas com o tempo eu fui conseguindo o respeito dos colegas, né? E graças a Deus hoje eu só tenho respeito de todos. Inclusive fui escolhido, sou o paraninfo da turma. Para passar no exame da Ordem, nada de cursinho. O motociclista encontrou estratégias para reforçar as horas de estudo. O exame da Ordem foi um desafio gigantesco, né? Então eu estudei bastante, não só para o exame da Ordem. Eu estudava muito desde o início da faculdade, né? Como eu disse que eu tinha que estudar, além das disciplinas, tinha que estudar o português. Então o exame da Ordem não foi diferente. Chegava 2, 3 horas mais cedo no trabalho para estudar. Tinha um filho pequeno, então eu ia para o trabalho porque lá ele chorava, né? Queria atenção, coisas assim. Eu respondia muitas questões. Para a primeira fase da UAB, eu baixei as últimas 12, 13 provas da UAB e respondi todas elas, né? Eu baixava vídeos do YouTube, tem muita coisa bacana no YouTube, transformava em MP3. Já saía de casa com fone de ouvido, né? Ouvindo essas videoaulas. Fazia entrega ouvindo. Na minha moto tinha post-it ali no retrovisor, no painel, com coisas que eu tinha que aprender, sabe? Parava ali no semáforo, dava uma olhada. Enquanto um cliente descia, eu estava dando uma olhada. Então, isso me levou à aprovação na UAB de primeira, com 51 pontos na primeira fase, sem precisar comprar cursinho nenhum, sabe? Só com videoaulas grátis. Na segunda fase, né, também consegui êxito de primeira. Tive que comprar um cursinho, mas foi só 20 dias que eu tive para a segunda fase para estudar. E também foi de primeira. Hoje, Sérgio colhe os frutos da dedicação dele. Mas um episódio há cerca de 10 anos não sai da memória. Foi quando ele se sentiu injustiçado que percebeu que deveria estudar direito. A cena que eu passei, que realmente fez, né, com que eu voltasse a estudar, foi uma acusação de furto em um supermercado, né, aqui de Fortaleza. Me acusaram de furto, os seguranças, eu tinha comprado um produto, mostrei a nota e mesmo assim, eu acho que, não sei, pelas minhas vestes, eu não sei, me levaram para um banheiro, sabe? Olharam todas as lixeiras para ver se tinha alguma coisa, fizeram eu tirar a roupa para ver se eu estava alguma coisa escondido. E eu lembro disso, acho que foi a pior humilhação, né? A humilhação que eu passei. Porque naquele momento ali as pessoas me olhavam, né? Ali todos me olhavam como me acusando, né? Mesmo com os olhares. E foram comprovados que eu não tinha nada, que eu não tinha furtado nada, né? Que eu estava ali como um cliente qualquer. E mesmo assim, só falaram, vai-se embora, né? Não pediram desculpa. Então aquilo, eu me senti muito humilhado. Quantos anos você tinha na época? Isso não faz muito tempo, eu devia ter 27 anos por aí. Agora Sérgio sabe exatamente como defender os futuros clientes que venham a passar por algo semelhante. Vou defender ele como se eu estivesse defendendo a mim mesmo. Usar todas as formas, né? Todas as leis que possa proteger o direito deles, né? Devemos respeitar as pessoas não pelo que ela, né, aparenta ser rico, né? Eu não sei, mas devemos respeitar as pessoas pelo que elas são, né? Porque são seres humanos.
Olha, Sérgio, todo o sucesso do mundo aí. Você é um exemplo de superação, de vitória. Você já é um vitorioso. E a gente, claro, se inspira na sua história e espera que esse seu exemplo de perseverança inspire também outras pessoas agora em 2023, né? Quem sabe é a hora, é o momento de recomeçar e a gente vê que apesar de tudo que esse homem passou, ele conseguiu vencer e já é um vitorioso. E você vai ser um grande advogado, viu? Sucesso para você. Mais um intervalo e na volta tem Papo Saúde, viu? Nosso assunto é tireoide. Gente, essa glândula que mexe com mais de 1000 funções no nosso organismo, que pode alterar o seu peso, causar problemas de coração, depressão, síndromes de ansiedade, pânico. Muitos problemas podem ser ocasionados se você não cuidar da sua tireoide, viu? Muita gente esquece, mas é importante. Já, depois do intervalo eu te espero. Giro Fortaleza, edição manhã de volta para você com imagens ao vivo do trânsito aqui na nossa capital. São 11 horas e 13 minutos neste momento. Aí você acompanha a Rogaciano Leite, a Avenida Rogaciano Leite, no cruzamento com a José Leon. Região ali do que, Vicente? Luciano Cavalcante, é por ali? É próximo à Câmara Municipal, né? Ou é mais para cá? Mais cidades funcionários, né? Pronto, trânsito fluindo tranquilamente, bem tranquilo neste horário, né, gente? Porque mais cedo aí costuma ser bastante congestionado, principalmente no sentido aldeota. Quem vem ali das cidades funcionários e adjacências para a aldeota enfrenta, Jardim das Oliveiras enfrenta aí um grande congestionamento nesta região, mas neste momento está bastante tranquilo, o motorista não enfrenta dificuldade passando por aí. Temos outra câmera de vídeo monitoramento. São câmeras da AMC posicionadas em vários pontos da nossa capital e conseguem registrar boa parte, né? Grande parte do que acontece no nosso trânsito. E agora nós chegamos a João Pessoa com Barão de Sobral, ali no sentido do aeroporto de Fortaleza, né? Essa, como é uma via estreitinha, né? Ela só tem 2 faixas, geralmente o trânsito sempre é assim, bem carregado. Nesse momento o sinal está fechado, a gente vê que já se forma uma grande fila de veículos, né? E não existe nenhuma dificuldade, nenhum ponto que trave mais o trânsito por aí, só mesmo um grande fluxo que é relativamente normal aí para este ponto da nossa querida Fortaleza. Temos outra câmera de vídeo monitoramento. E agora nós vamos para onde? Agora nós vamos para a região do Dionísio Torres, Pontes Vieira, cruzamento da Pontes Vieira com Vigílio Távora, né? Sinal abriu agora, os carros... Não, o sinal não abriu, o sinal está fechado. Na outra mão é que eles estão vindo, né? No sentido ali da Washington Soares para pegar Pontes Vieira, circulando tranquilamente, sem dificuldade. Também é outra região que mais cedo costuma ter um movimento bastante intenso, né? Aí nesse comecinho da Pontes Vieira, mas neste momento nenhuma dificuldade também para os motoristas. E temos outra câmera de vídeo monitoramento fazendo esse giro aqui nesta manhã de quinta-feira. São 11 horas e 15 minutos nesse momento. Agora chegamos à área nobre de Fortaleza, região da Avenida Beira-Mar com Abolição, já no Mucuripe, né? Bem no Mercado dos Peixes, trânsito também fluindo tranquilamente por aí. E é interessante citar que aí a gente vê o céu nublado, né? O céu já mais fechado nessa região. No outro intervalo mostramos ali a Praia do Futuro, que estava bastante ensolarado, tempo aberto, e já aí nesta região do Mucuripe, o tempo já está mais fechado, mas a temperatura permanece na casa dos 31 graus. Gente, hoje é dia de Papo Saúde. O Renatinho não botou a vinheta ainda, mas hoje é dia de Papo Saúde. E nosso assunto hoje é a tireoide. Pois é, essa glândula é responsável pelo equilíbrio do metabolismo no organismo e por diversas funções de órgãos e tecidos do corpo, como temperatura, respiração, coração, metabolismo, entre outras funções. São mais de 1000 que ela regula. Muita gente esquece de cuidar dessa glândula, mas é importante, viu, ter essa prevenção.
Para falar mais sobre esse assunto, estamos recebendo aqui a Luciana Passos, que é gerente de atenção primária da Secretaria Municipal da Saúde. Luciana, muito bom dia, muito obrigada pela sua vinda aqui. Bom dia. E falar desse assunto importante, né? Uma glândula que muitas vezes passa aí desapercebida, mas ela é muito importante, não é bem assim, ela mexe, eu estava vendo sobre esse assunto, ela mexe em mais de 1000 funções, né, do nosso organismo. A gente brinca muito na questão do acompanhamento, que seria o nosso segundo cérebro, né? Ela mexe com todas as funções do seu corpo, desde o fio de cabelo até a unha do pé. Vamos falar um pouquinho sobre tireoide? Tá certo. A glândula, né, fica aqui no pescoço. Eu queria que você falasse mais, localizasse mesmo um pouquinho sobre a glândula. A glândula tireoide, normalmente fica aqui embaixo da região do queixo, na região do pescoço. Ela, vamos dizer assim, abraça a região que a gente respira, que é a traqueia. E aí ela é formada de duas partezinhas, dois lobos. E, logicamente, trabalha, como eu brinco, trabalha em todos os sistemas, ela regula, é um órgão regulador do nosso corpo. Principalmente na questão do metabolismo, né, das suas funções aí, de você engordar, emagrecer, taquicardia, né? Eu sei que existem as doenças que acometem a tireoide. O hormônio da tireoide, ele age a nível de coração, aumentando ou diminuindo, de acordo com o nível dos hormônios da tireoide, a frequência cardíaca. Com isso, você realmente interfere no nível de metabolismo. E aí, logicamente, quando você tem baixa produção desses hormônios tireoidianos, você vai tender mais a engordar. Quando você tem um excesso desses hormônios, você tende a emagrecer. E aí, acompanhando a questão da frequência cardíaca, quando o hormônio baixo, a frequência abaixa. E quando está alto, aumenta. Então, assim, ele mexe bastante com o nosso organismo. Luciana, como é que deve ser o acompanhamento da tireoide? O que é preconizado para a gente dizer que você de fato está acompanhando? Porque, por exemplo, a gente sabe que nós mulheres temos que ir ao ginecologista pelo menos uma vez por ano fazer os exames preventivos. Se a gente levar isso para a tireoide, como é que deve ser o correto? Os problemas da tireoide, eles normalmente acometem a população adulto jovem, né? Vamos dizer, a partir dos 20, 30 anos, existe uma propensão para isso. Logicamente que isso vai intensificar pelas faixas etárias próximas do envelhecimento, 50, 60 anos. Por exemplo, no idoso é muito comum você ter essa baixa de regulação. Então, assim, de acordo com a idade, logicamente, você vai intensificando essa busca. Se recomenda, né, algumas organizações, principalmente a americana, e de tireoide, da sociedade que trabalha direcionado para os problemas da tireoide, elas recomendam que a partir dos 18, 20 anos isso já se inicie. Mas não é uma recomendação assim geral, assim, que é dada, por exemplo, pelos órgãos mundiais. Mas assim, normalmente a partir dos 30, 40 anos a gente pede que isso seja um pouco mais regular, cada ano pelo menos. Principalmente nas mulheres que são as mais acometidas, tá? Atualmente ela ganhou muito destaque, por exemplo, nas mulheres que são gestantes, né? A gente sabe que as alterações da tireoide, elas podem ser mais comuns também com a gestação, e os gineco-obstetras, eles têm focado muito nessa dosagem e acompanhamento dos hormônios da tireoide na gestação também. Porque isso tem um impacto, também eu estava me informando sobre isso, tem um impacto muito grande no bebê, ele pode nascer com problemas sérios de saúde, se não tem um acompanhamento correto da mãe em relação à tireoide. Exatamente. Né? Os hormônios da tireoide, eles que determinam a questão do desenvolvimento do feto na barriga. Então, alguns órgãos ficam bem comprometidos, até sequelas neurológicas você pode ter, atraso de desenvolvimento, né, na criança. E, logicamente, a gente tem que estar bem atento a isso para a gente evitar, enfim, a gente ter problemas de formações fetais, né? Como é que a gente sabe que está com algum problema na tireoide? E quais são os indicativos? Assim, é muito comum quando a gente pega no consultório, né, no atendimento médico, é muito comum você ter até os quadros de humor, como depressão, ansiedade, como sendo alguns marcadores. A perda ou ganho de peso, a presença de palpitações ou sensação que tem uma bradicardia, uma baixa de batimento, são alguns sintomas que normalmente chegam, mas muito a questão do metabolismo com relação ao peso
E a questão também de transtorno de humor, que é muito comum. A gente vê isso muito em idoso com depressão. Quando você vai dosar o hormônio da tireoide, ele está baixo. É muito comum você ver ele baixo no idoso. E aí, quando a gente está falando de acompanhamento, esse acompanhamento é através do exame de sangue ou é necessário também fazer outros exames como ultrassonografia, enfim, como é que é esse controle? O preconizado na população em geral é a dosagem do hormônio TSH, que é o hormônio estimulante da tireoide. A partir dele, você tem uma ideia se a sua tireoide está trabalhando muito ou pouco. E aí, logicamente, com o que é o TSH, você normalmente solicita em conjunto, que é o T4 livre e o T3. E aí você faz essa analisada de como a sua tireoide está sendo estimulada, como ela está também trabalhando. E aí, dependendo do que você também observe no exame clínico, se você houver o aumento da tireoide, né, você observar que existe um abaulamento na região do pescoço, você pedir ultrassom associado, se for o caso, que a gente chama bócio, né, que é esse aumento da região do pescoço. Aí, uma vez identificado, né, que está com algum problema, como a gente já citou, né, como você já citou, pode estar para mais ou pode estar para menos em relação ao hormônio, o que fazer? Quais são os tratamentos? Tem cura? Como é que é? Normalmente a gente trabalha assim, os problemas da tireoide, né, que seria a baixa ou a produção elevada, que a gente chama hipotiroidismo, a baixa, e hipertiroidismo quando ela está elevada. Nesse caso, é uma alteração meramente hormonal, ou que se tiver faltando você vai repor o hormônio, e se tiver demais a gente bloqueia a tireoide. Então, basicamente é medicamentoso. Aí, logicamente, quando você percebe, faz uma avaliação complementar com ultrassom e percebe nódulos, aí é uma outra abordagem, que nódulos de um tamanho maior precisam ser avaliados detalhadamente e visto se tem risco ou não para câncer ou se são nódulos simples, cistos simples da tireoide. Aí, uma vez identificado o nódulo, né, é importante fazer esse acompanhamento e até porque, se for necessária a cirurgia, às vezes tem casos que dá para preservar uma parte da tireoide, ou seja, mantém o funcionamento da glândula e exclui só o que está fazendo mal, né? Que a gente chama, que são as tireoidectomias, são retiradas de tireoide parcial ou total, né, de acordo com o que foi encontrado. E aí você toma a devida conduta, dependendo do caso. Algumas situações como câncer, eles podem ter uma natureza também familiar, né? Tem alguns tipos de câncer. Tem padrão familiar, que normalmente, quando alguém da família tem, o médico orienta que as outras pessoas façam esse acompanhamento. Enfim, cada caso, na situação de nódulos, de lesões na tireoide, tem uma conduta diferente. E aí a gente entra nesse outro campo, né? A gente falou até agora desses dois casos, que é o hipertireoidismo ou o hipotireoidismo, mas existe também a possibilidade de ser identificado um câncer, né? Um câncer de tireoide. Exatamente, né? Não só o baixo ou o funcionalmente aumentado, mas também essa lesão. E aí essa lesão ser diagnosticada precocemente, você consegue uma resolução completa do caso, ou seja, tratamento, cura mesmo. No caso do câncer, né, quando acontece, geralmente quais são os passos, né, para que a pessoa siga a sua vida? Assim, vai justamente depender de qual seja a conduta, né? Às vezes tem as condutas de retirar toda a tireoide, aí você faz a reposição completa da sua necessidade de hormônio. Às vezes as pessoas perguntam, existe uma dose padrão? Não. Vai muito de acordo com o acompanhamento médico, verificar qual a necessidade da sua dose, né, para substituir a ação dessa sua tireoide, e aí você fica tomando esse hormônio o resto da vida, para, logicamente, evitar as complicações da baixa produção de hormônio tireoidiano. E tem o tratamento também, né, Luciana? A iodoterapia? Sim, sim. Na iodo é muito indicado nos casos de quando ela está trabalhando demais, quando você tem muito hormônio. Aí ela faz, vamos dizer assim, um bloqueio, né? Justamente para evitar que ela produza demais. Eu digo em relação, porque no também câncer comum, né? A pessoa faz a quimioterapia. No caso do câncer da tireoide, chama-se iodoterapia. Você pode explicar sobre isso? A iodoterapia é justamente uma das abordagens, né? A gente tem alguns tipos, né, de câncer de tireoide
cada um com sua conduta. A ioterapia é uma conduta em alguns tipos. Você tem também outras formas, como esvaziamento, enfim, outros procedimentos que também fazem nesse tratamento do câncer da tireoide. Hoje, como é que é a situação aqui no nosso município, né, em relação a problemas de tireoide? Quantitativo, né? Os problemas de tireoide, eles são relativamente comuns, certo, na nossa população. Essa estimativa, a gente às vezes não entende tão precisamente, porque a gente acomete algumas faixas etárias. A gente fala muito bem que em idoso é muito comum, né? Na abordagem do envelhecimento, a gente já chega quase 1/3 dessa população idosa com algum distúrbio de produção, muito mais comum o hipotireoidismo, que às vezes está relacionado, por exemplo, a quadros de déficit cognitivo, que são conhecidas síndromes demenciais, aí é uma população que acomete bem. Então, mas de que forma é feito o acompanhamento na rede de saúde municipal? O que as pessoas, geralmente, parte delas a procura por exames, enfim, por tratamento? Eu queria saber dessa rede de acolhida em relação à tireoide. Assim, a questão da tireoide, ela é muito também da abordagem clínica, né, da consulta médica, o que vai determinar o médico de pedir ou não. Principalmente numa faixa etária de 20, 30, 40 anos, né? Nos, vamos dizer assim, guidelines, nas diretrizes que falam de rastreamento de doenças, recomendam a investigação de algum problema tireoidiano mais na faixa etária de 50 anos, 60. Isso as mundiais, vamos dizer, gerais. Quando você pega sociedades como a de endocrinologia, de tireoide, aí logicamente elas puxam um pouquinho a idade para mais nova. Mas em geral, na nossa rede pública, de acordo com os sintomas, isso pode ser pedido antes, principalmente se tiver transtorno de humor, como ansiedade e depressão. Quando tem alterações de peso, alguma alteração, a gente pede antes. Mas, em geral, anualmente, com esses hormônios, a gente solicita na rede, está disponível nas unidades de saúde. E é interessante a gente abordar aqui, Luciana, porque assim, com a pandemia a gente sabe que muita gente começou a ter esses problemas psicológicos, enfim, de psiquiátricos, de transtorno de ansiedade, depressão e tal. E muito poucas pessoas associam isso à questão da tireoide, né? A gente acha que é qualquer coisa, menos a tireoide. E é importante fazer esse alerta, né? Sim, sim. E aí é um dos pontos chaves que a gente tenta buscar quando a gente vai fazer, por exemplo, uma avaliação médica, é a questão, por exemplo, de alguns sintomas associados. Quando você tem um quadro depressivo e pergunta como é que está a pele, observa a pele seca, como é que está o intestino, funcionando bem ou não, se estiver mais para preso. Aí são alguns sintomas que dizem, opa, pode ter algo também relacionado à tireoide que a gente tem que investigar. A gente chama que é um diagnóstico diferencial, solicitar esses exames para descartar problemas na tireoide. E uma vez identificado o problema, uma vez que você inicia o tratamento, ela pode, digamos, no hiper ou no hipo, ela pode voltar ao normal, sem precisar mais de medicação, ou para o resto da vida você vai precisar ter? Pronto, a gente recomenda quando a partir do momento que a gente detecta, a gente inicia, seja o tratamento de hormônio, reposição hormonal, ou de bloqueio, acompanha esses hormônios, pelo menos a cada mês, de 3 a 4 semanas, até que estabilize. A partir do momento de estabilizar, a dose é mantida. Na questão do hipotireoidismo, você toma para o resto da vida, né? Vamos dizer assim, porque é um hormônio do teu corpo que tu está repondo. No caso do hipertireoidismo, não, ele já tem uma outra conduta, porque você vai aguardar durante um tempo o tratamento de bloqueio, vai verificar se conseguiu realmente bloquear, se quando retirar vai voltar o problema de hormônio excessivo, e aí tem outra conduta, mas na ausência do hormônio a gente mantém. Mas sempre é importante acompanhar, porque às vezes existem oscilações que podem necessitar ou aumento ou diminuição da sua dose. Eu acho que é importante a gente dizer também que quando você apresenta qualquer problema de tireoide, uma vez identificado e você estando em tratamento, você consegue ter uma vida normal, não é isso? Assim, não necessariamente, pronto, não vou mais conseguir ou engordar, ou não vou mais conseguir emagrecer, ou não vou engravidar, ou vou estar sujeito a ter uma depressão porque tem um problema na tireoide. Não é bem assim, né? Não. Mediante tratamento, mediante controle dos hormônios, você tem uma vida normal. É um hormônio
A parte que tua tireoide está impossibilitada de produzir, que você está dando, e isso aí leva uma vida normal. Eu acho que a gente abordou bem o assunto, né? Explicamos como é que funciona, como é que tem que ser. Hoje a Rede Municipal de Saúde está preparada para esse tipo de acompanhamento, né? Inclusive com a medicação, tem a medicação disponível? Sim, nós temos os hormônios tireoidianos sim disponíveis e temos também alguns bloqueadores da tireoide no caso de excesso de produção da tireoide. Então isso é disponível, os do hormônio em todas as unidades de saúde tem. Quando é o bloqueio é componente especializado, mas também ofertado nas farmácias polos. E ficar aí o alerta, né, como você bem falou, diante de qualquer desconfiança, né, de alterações de humor, alterações de peso, ou seja para mais ou seja para menos, fazer esse acompanhamento. É importante que se faça esse acompanhamento, porque como foi dito, né, uma vez identificado, a pessoa pode levar uma vida normal com tratamento. Exatamente. Aí no acompanhamento médico, justamente para a gente detectar precocemente, tratar precocemente, a gente vai ter isso controlado e a pessoa vai ter uma vida tranquila, normal. Luciana Passos, muito obrigada pela sua vinda aqui, explicando sobre tireoide, seja sempre bem-vinda. Obrigada. E assim chegamos ao fim da nossa edição de hoje. Muito obrigada pela sua companhia. Outras notícias ao longo da nossa programação e também no portal da Prefeitura de Fortaleza e no nosso canal no YouTube, TV Terra do Sol, canal 42.1. Se inscreve lá, curte e comenta, tem todos os assuntos que a gente faz com tanto carinho aí pra você. A gente volta a se encontrar amanhã a partir das 10 horas da manhã. Eu e toda a nossa equipe esperamos por você. Encontro marcado. Tchau, tchau.